Olá, salve, salve, eu estou no meu terceiro podcast e hoje eu vou dedicar meu podcast ao meu sobrinho Helder Amorim, artista plástico de Goiânia. E hoje eu estou aqui com dois convidados, assim, de grandiosidade, né? Quem fala grandiosidade, fala que é gigante, é a minha terapeuta, Luciana, um beijo pra você. Irmã do Nin, o Chupeta. E eu também agradeço aqui ao Rodriguinho da Shopcar, eu estou aqui no estúdio dele, Joe Podcast. Quem quer fazer seu podcast, venha pra cá. Converse com ele, faça seu podcast também, ok? Eu estou aqui com dois convidados, assim, como eu falei, de grandiosidade. Leonice Carvalho e Fernando Rocha. Muito prazer, obrigado por vocês estarem aqui, tá? E eu queria que vocês se apresentassem. Leonice, ladies first primeiro, né? Quero saudar, né, as pessoas que estão aqui como telespectadores do podcast, agradecer muito o convite, Dan. É sempre bom estar aqui conversando com você, né, e trocando umas ideias assim que às vezes podem ser úteis, podem contribuir. Eu tenho certeza. Para quem escuta. Eu sou professora Leonice, né, eu sou pirizina, né? Trabalho lá no IF Goiano já há quase 30 anos, né? Sim. Mas já trabalhei em um monte de lugar, sou professora de letras, gosto de cultura, gosto de literatura, trabalho muito com literatura, gosto muito de leitura, sou uma pessoa em movimento. Né? Ela é tão em movimento, gente, deixa eu contar um segredinho para vocês que aconteceu há uns anos atrás. Eu cheguei na casa de uma amiga em comum, Carla Cotrim, um grande beijo para você, e a Leonice estava lá na cozinha tomando café. Tomando café com um livro aqui e outro aqui. Eu falei assim, como assim? Ela estava lendo dois livros ao mesmo tempo. Eu fiquei assim, cara, para eu concentrar no livro, que eu gosto de ler, mas eu tenho que ler, ficar um tempo só para aquele livro. Eu tenho essa mania, eu não consigo voltar depois. Se eu voltar, eu tenho que voltar tudo. Aí eu fiquei admirado, assim. Me lembro desse dia. Fernando. Bom dia, Léo, bom dia, Dan. É um prazer, bom dia a todos que estão assistindo. Meu nome é Fernando, eu sou natural de Aurilândia, mas eu estou aqui no IF de Urutaí já vai para 11 anos. E quando cheguei, sou professor de História, sou graduado em História, sou professor de História lá no Instituto. E conheci a Léo, conheci outros colegas e por questões de afinidades, nós começamos a trabalhar juntos, ela é professora de literatura, eu me identifico muito com os estudos literários também, meu pós-doutorado nos estudos literários, e a gente tem desenvolvido muitos projetos, há 10 anos a gente vem trabalhando juntos, desenvolvendo muitos desafios, né, enfrentando muitos desafios, e é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu que agradeço. Um bom papo. Não, eu tenho certeza. E engraçado, tem um rapaz onde que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, que ele mexe com o computador. Fala assim, eu vou colocar você junto com o nosso patrão maior aqui, que é o Rodriguinho, para vocês conversarem. Certo? Ele chama Eric. Até ele pediu uma localização e eu não mandei para ele, tadinho. E ele falou assim, quem vai lá? Eu falei assim, a Leonice. Nossa, a Leonice eu conheço. E o Rocha falou assim, mentira! O cara do Legião Urbana, que tem uma banda de rock. Nossa, eu quero ir para vê-lo, para conversar com ele, porque eu acho que ele foi seu aluno, porque é tanto aluno. Igual hoje eu estava conversando com a Léo, antes de entrar para cá, para o estúdio, a gente tem uma questão muito de... Eu tenho nomes de alunos. É muito difícil identificar nomes de alunos, mas eu faço questão de falar quando... tinha uma época, como eu fui professor há um tempo, muito tempo, e tinha a chamada... E os meninos têm uma aversão de falar o nome completo deles, eu faço questão de falar o nome completo deles. Aí eu trabalho com eles o primeiro e o segundo nome, porque é muito identitário você trabalhar o nome. Eu fui gostar do meu nome depois de adulto. Meu nome é um nome difícil, é um nome grande, Omitair José de Deus Júnior. Mas eu tenho 3 nomes praticamente. O Omitair são os meus colegas de colégio, os estudantes, quando eu morava aqui em Pires. Depois fui fazer o terceiro ano no Objetivo de Goiânia, universitário. Então lá eu era assim, um entre milhões. Tenho o Júnior, que é de casa, familiar. Júnior, Juninho, meu pai me chamava de Juninho. Quando eu ouço Juninho, parece que é meu pai. Quando meus irmãos, meus 2 manos, um me chama, o Sérgio, meu mano mais velho, assim, que eu tenho muita afinidade com ele me chama de Juninho. O meu outro irmão, o João Ramiro, do meio, ele me chama de Baiano. Por quê? Meu avô
João Baiano e Baiano. Então, isso é muito interessante, essa questão dos nomes. E aconteceu uma coisa curiosa, que é o assunto que eu vou começar a conversar com você, falar agora com você, Léo. Que teve um ano que eu tenho um aluno trans, um homem trans. E aí, na hora da conselho de classe, uns dos nossos colegas falaram assim, não, eu chamo pelo nome. Eu falei assim, não, você está errado. Tem que chamar pelo nome que ele se identifica. É o nome social que identifica. É. Porque isso é muito constrangedor. Então, o que eu vejo é essa questão das identidades, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, porque vocês são os melhores. Essa questão da identidade é muito fundamental, você criar essa identidade. Tanto é que o ano passado, eu falei assim, cara, eu gosto do meu nome. O ano passado não, já tem um tempo, mas eu quero gravar isso. Então, tanto é por isso que eu tenho ODJ, Obitair Dan Júnior. Porque o Dan é um apelido. O Dan é um apelido, é engraçado que as perguntas das pessoas perguntam, mas onde você roubou esse Dan? O doutor Lorival me chamava de Daniel. Eu falei, não, doutor Lorival, eu não sou Daniel, não. Mas, logicamente, o Dan pode vir de Daniel ou de outras questões. Eu até brinco com o pessoal, como eu tive um site por 15 anos, depois eu continuei com um canal de entrevistas, que você está lá nele. Eu falo assim, ó, eu tenho as Danetes, os Danzudos e eu também tenho os Danulos. Isso mesmo. Identidade, nome é uma questão muito importante, por exemplo. Vamos falar da chamada, né? A gente, às vezes, também tem dificuldade até de falar os nomes dos alunos, né? Lá em Urutaí a gente lida muito com apelidos, porque as pessoas colocam apelidos, né? Sim. Que quando socialmente são aceitos, acabam também se tornando parte da identidade dessas pessoas, né? Eu, pessoalmente, quando falo em nome, eu fico assim muito pensativa, porque todo lugar que eu vou, e agora realmente eu já estou envelhecida, né? Envelhecendo. Agora, quando eu era mais nova, chamando Leonice, eu era sempre chamada de Dona Leonice, Senhora Leonice, assim, nos lugares onde as pessoas não me viam. Professora de português e com o nome de Leonice, só pode ser uma idosa, né? Então, os nomes carregam, assim, um monte de coisas. A gente vê... Vamos pegar um negócio interessante. Esses dias, não é do nome de ninguém, mas a gente vê assim... Tem alguns nomes que são muito característicos. Por exemplo, você nomear alguém de Julieta... haverá uma referência a Shakespeare. Sim. Né? Você nomear alguém de Capitu, colocar o nome do seu filho de Capitu, as pessoas vão lembrar do Dom Casmurro porque é cultural. E vamos pegar um negócio picante aqui. Na nossa adolescência, Dan, eu tenho 48, você tem quantos? 55. 55, você tem? 46. Isso. 6? Não é 7, não? 6. Até essa questão de idade é tão engraçada que ontem eu tinha mandado uma mensagem para minha chefe, né? Que eu trabalho no laboratório de físico-química. Aí ela falou assim, nossa, Dan, eu pensava que você tinha 38. Eu falei assim, pode continuar pensando. Isso. Então, aí na nossa época, na Rede Bandeirantes, você deve se lembrar também, Fernando, tinha uma série de filmes picantes. Sim, né? Lembra? lembro. Tinha até um Passava nome, bem mais na sessão, madrugada. Isso, madrugada. Sessão não sei o quê, né? E tinha uma série com uma personagem que fez várias, né? Emanuele. Mas você sabe por quê? Gente... Então, assim... Não. Deixa eu contar pra vocês, então. Eu tenho que interromper. A minha gatinha chama Emanuele por causa da Sylvia Crystal. Entendi, eu me lembro, eu sei. Então, assim, essas referências culturais, né, elas vão nos ligando a identidades. Por verdade. exemplo, você chama o Miltair de Deus Júnior, porque seu pai era esse nome, e esse nome te liga a uma história. A uma história. A uma história. Contrariar essa história é difícil. É por isso que eu faço questão que os meus alunos... Eu falo alunos, ex-alunos, que para mim é alunos pro resto da vida... que eles falem o nome deles. Eles têm que gostar do nome. Eles tem uns que não gostam. É igual quando eu... vamos supor. Adolescente, você tem filhos pré-adolescente, já pré-adolescente, tem uma criança em casa e tem um adulto também. O que acontece? Hoje eles são muito midiáticos. Mídia pra lá, mídia pra cá, TikTok pra cá, Instagram pra lá. E eles vivem na selfie. Selfie pra cá, selfie pra lá. Aí quando a gente vai fazer foto deles no colégio... eles abaixam a cabeça assim. Sim. Quando eu percebo assim, vem cá, vocês estão psicografando? Não estão. Então é para sair na foto. Que vocês assinaram um termo que poderia... a imagem, a imagem no colégio, que eles assinam lá no colégio. Né? Pelo menos no colégio que eu dei aula, sim. Então, é isso, né? Essa questão das identidades aí, pelo nome, eu acho importante você... E você falar seu nome, você aceitar o seu nome, é você se aceitar. Mas esses nomes estão cheios de história, né?
Então, por exemplo, nomes de época, igual tem uma época que vai ter muito Enzo, que vai ter muita Jade, que vai ter muito, né? E esses nomes também, eles vão ser carregados de humor, carregados de história, de cultura, né? Sim. Eu confesso que eu não gostava, né? Porque Leonice, prazer, Leonice, né? Não achava bacana, não. Até porque minhas irmãs têm uns nomes bonitos, né? Que eu considero bonitos, né? Mas hoje não é possível mais trocar. Porque esse nome já tem uma memória. E essa memória, né, ela está impressa aí. Agora, tem uma coisa boa de chamar Leonice. Dificilmente haverá outra Leonice. Dificilmente vai ter a Otumi, tá aí. Exatamente. Então, quando alguém fala, eu já fico assim, sabe, atenta, Alerta. porque tá falando sobre mim, né? Acaba que a gente cria tanta intimidade, a gente fala assim, Léo... Léo, Aí lá em Urutaí a gente tem um Léo, professor de inglês, né? Que é Léo também. Esses dias alguém falou Léo e eu e ele atendemos, né? Porque é um nome também que marca o gênero, né? Mas realmente o nome é uma coisa muito importante. Quando a gente vai, eu, professora, quando eu vou tratar com alguém, a primeira coisa que eu pergunto é o nome. Qual que é o seu nome? Tratar as pessoas por nome é muito diferente do que por qualquer outra coisa. Né? É, verdade. E a história tá cheia de nomes, né? É nomes demais, né? Professor Rocha. Eu acho que o nome também acarreta um certo ponto de luta social em alguns momentos, né? Me lembro do Gilberto Gil, quando foi colocar o nome da filha, Preta. Preta. Né? Que até então eu achava que Preta era um nome artístico e tal. Uhum. Depois eu descobri que não. E vi uma entrevista dele, ele dizendo, quando foi registrá-la, né? E aí o rapaz lá do cartório falou, qual é o nome da menina? Ele disse Preta. E o cara falou, como preta? Ele, como clara. Branca. Como branca. Como branca. Né? E aí você vai ver o filho do Caetano Moreno. Moreno. Né? Então, quer dizer, eu acho que o nome tem muito isso. Eu me chamo Fernando porque minha mãe é muito apaixonada em literatura. Então, ela me deu o nome de Fernando por conta do Pessoa. Então é na veia essa questão da literatura, sim, história... Sim. Eu tenho uma única irmã que se chama Cecília Raquel. Né, que minha mãe colocou por conta da Cecília Meirelles e da Raquel de Queiroz. Olha, que são interessante. as escritoras que ela mais gosta. E engraçado que minha irmã não gosta de literatura, né? Quer dizer, é quase... Contradição. É quase uma contradição total. Por isso que eu digo que é uma questão, quando a gente coloca, por exemplo, um nome, por exemplo, de gentil. Né? Bem-vindo. Uai, o menino entrou na pessoa... justiça para conseguir colocar o nome dele de samba, o Jorge, o cantor, seu Jorge. Ele quis colocar samba e não deixaram, mas depois conseguiu na justiça colocar o nome dele de samba. E assim como a gente vê, por exemplo, os filhos do David Beckham, uma chama Apple, outra chama Brooklyn. Então, talvez até a questão do... A gente gosta tanto de importar as coisas, seria importar algumas coisas também que seriam interessantes, né? Essa questão nominativas. E essas questões nominativas de nomes... vieram várias perguntas para mim e, logicamente, eu ia te fazer essa pergunta. Vamos falar sobre a linguagem neutra. Né? Quando a gente fala assim, bom dia, boa tarde a todos, todas e todes. Aí as pessoas já olham assim pra gente assim, todes, por quê? Você participa da comunidade? Sim, participo, eu sou da comunidade. Mas rola muito isso, ou acontece muito isso, falando a linguagem do jovem, igual eu falo assim, ó. Porque eu tenho amigos que rappers. E eles falam muito assim, não sei o que, tá ligado? Tá ligado? Aí eu acho que eu perguntei pra você. Eu falei assim, tá ligado é a nova vírgula? Porque tudo, eles dão um pause e falam assim, tá ligado? Tá ligado? Aí eu falo que é a nova vírgula, tá ligado, né? Agora essa questão da linguagem neutra, que veio também perguntas pra mim sobre, a Ana Lívia mandou perguntar também, e eu também já ia perguntar, tava na pauta minha. Por exemplo, eu não tenho costume tanto, talvez é por causa da minha geração, tá? Mas eu falo, igual até o tá ligado eu falo. Mas a questão neutra, da linguagem neutra, dos todes, bem-vindes, me fala mais sobre isso. Na verdade, o português não é neutro, né? A língua não é neutra, como nada é neutro, nem nós somos neutros, né? Então, por mais que a gente queira passar despercebido, ser invisibilizados, porque tem hora que a gente quer, né? Tem hora que a gente fala assim, né? Eu quero passar por ali que a pessoa nem me enxergue. Por mais que a gente queira isso não existe, né, Fernando? Todos nós marcamos essa posição e estamos diante disso. A língua ela é viva e a língua não é neutra. Então, o que acontece? A gente estabelece estereótipos, estigmas, que as ideias
a cultura, né, nos coloca paradigmas, estereótipos, e a gente vai mantendo isso. A língua, ela reflete o sistema patriarcal. Ela reflete uma sociedade machista, ela reflete uma sociedade patriarcal, ela reflete tudo isso que nós somos. E pensar na linguagem neutra é desestabilizar essas relações de poder. Porque quando eu penso que a sociedade é patriarcal e que a língua ela sustenta esse patriarcado, quando eu coloco a possibilidade de uma linguagem que contemple outras pessoas e que coloquem outras pessoas que não são os machos, alfa, né, chefes de família, no poder, eu começo a desestabilizar não a língua, um sistema. O sistema. O sistema. E quando eu desestabilizo isso, isso pode não ser interessante para quem está dominando, para quem está com o poder na mão. Então, quando alguém descredibiliza a linguagem neutra, quando alguém descredibiliza, né, a inclusão desse grupo que não estava incluído na língua, na verdade, essa pessoa está descredibilizando um sistema democrático, uma oportunidade de todo mundo participar desse banquete, que é as relações de poder. Então, uma pessoa que não considera a linguagem neutra uma linguagem legítima é alguém que quer fortalecer o patriarcado e que a lógica e a cultura do machismo continue prevalecendo. Mas é engraçado, quando você fala assim, eles vão fortalecer, mas eles não sabem, eles só colocam uma oração para eles, não sabem o que é adjunta de nominal, não sabem o que é advérbio. Mas eu penso que talvez não seja tão necessário saber esses nomes. Sim. É preciso. É claro que quanto mais eu sei, mais poder eu tenho, né? Quando eu sei nominar tudo isso, quando eu sei, por exemplo, que um sujeito não se divide de um predicado com vírgula, isso me dá mais poder, porque meu texto fica muito melhor e eu me comunico muito melhor. Mas a gente pensa em atos comunicativos, sabe? A gente precisa pensar que antes de usar a língua portuguesa, eu tenho que ter conteúdo para pôr ali dentro. Então, tem que ter leitura. Talvez a história seja muito importante porque ela vai te dar esse link, essa lógica, né? Quando a gente pensa na memória. Mas, essa semana mesmo, os próprios alunos que seriam beneficiados por serem incluídos na língua por meio do TODES, às vezes viram e falam assim, não, isso não existe. Foram cooptados pela cultura patriarcal e machista, que convence a gente que está na periferia, nas minorias do processo, que eu tenho que me render a quem tem, que eu sou subalternizado, quer dizer, eu defendo a subalternização. A linguagem neutra, ela é uma política de inclusão. De inclusão de todas as pessoas nesse processo importantíssimo, altamente cultural e identitário, que é a preservação da língua. A língua, ela é a nossa essência mesmo. É muito feliz quem pensou numa nação, ou quando a gente pensa em nação, a gente pensa numa lógica linguística. Né, Fernando? O que você... É tão complicado porque nós estamos vivendo não uma era de mudança, mas uma mudança de era, né? Então, quando a gente fala dessa linguagem neutra e que ela tem uma proposta inclusiva, nós estamos falando isso no Brasil, né? De um país fálico, de uma cultura profundamente, como é que eu vou dizer... centrada em um aspecto cultural que valoriza determinadas classes em detrimento de outras que são excluídas. Sim. E é claro, isso é muito óbvio, que a cultura vai reagir a isso, né? Então, por exemplo, essa questão da linguagem neutra foi politizada. Foi politizada. As pessoas que dizem isso... Comunista. É comum a gente ver hoje, assim, na mídia, a galerinha do TODES, o povinho do TODES... Isso foi politizado como se tudo na vida, né, em sociedade não fosse politizado. E isso é uma reação da cultura, que quer reafirmar esses laços, que, por exemplo, há pouquíssimo tempo atrás, não aceitava negros em universidades, né, que é um país que mata-se muitos homossexuais, que tem uma discriminação muito forte. Não nos esqueçamos que a mulher adquire o seu direito de cidadania em 1934, na era Vargas, ontem, né? Nós vamos falar, por exemplo, dessas questões de gênero a partir de movimentos de espacialização, e a gente vê isso no campo. Eu trabalho muito com educação no campo,
né? O lugar da mulher, o lugar do homem, como isso é dividido dentro da casa, dentro da própria fazenda, dentro do próprio território. E a gente vai percebendo que é normal que a cultura reaja a isso, né? Mas temos pontos positivos também, né? De que mais pessoas estão se engajando, de que a luta vai se expandindo. Eu acho que tem aumentado bastante. Bastante, não é que é bastante. Hoje talvez é porque hoje está tudo midiático, né? Tudo vai para a mídia. O que a gente fala aqui, 2 segundos está no Japão, a coisa rápida. Então isso tem ajudado bastante. Talvez, e também essa questão da aceitação que tem. Que faltava ídolos. A gente não tinha ídolos. E eu acho o seguinte, a gente tem que pensar que a cultura, quando o Fernando fala de que a cultura vai reagir, ele está falando de um elemento chamado ethos, né? Que é o centro da cultura, aquela parte mais do endurecida, que quer manter todos os padrões. E muitas vezes a gente tem que perceber que para incluir todo mundo, a gente precisa quebrar alguns padrões, né? Ou ousá-los. Eu penso na língua muito viva e muito em movimento e acredito nisso, embora eu não estou descredibilizando no momento nenhum a linguagem culta. Sim, há momentos lógico. que a gente precisa da linguagem porque culta. Eu acho que né? acontece que as pessoas pensam assim, muitas das pessoas pensam, a linguagem neutra vem substituir. Ela não vai substituir. Ela inclui. É essa a questão. É inclusão. Isso. Agora, o que eu queria chegar quando você fala tipo assim, que alguém fala tipo assim, ou que a gente fala... Tá ligado. Tá ligado, né? Que marca uma região, marca uma idade, marca uma série de questões, porque a língua tem variações. Lógico. E dentro dessas variações, a gente precisa considerar muito mais do que a dominação da linguagem culta, a gente tem que pensar assim, os espaços que a gente está. Então, é uma adequação. Aonde que eu estou adequado para quê, né? E aí, anteontem, eu sigo um estabelecimento comercial aqui e a moça colocou um vídeo, ela sempre coloca, de uma mulher que grava uns como que é? Ela grava assim, ela falando, grava ela... Sabe, uma mulher que não é daqui, uma mulher deve ser de São Paulo, Sim. do Rio de Janeiro. E essa mulher, ela é detentora e defensora de uma classe e ela descredibiliza tudo. Quer dizer, o que não é o que ela não gosta, não serve. O que ela não gosta, não vale. O que ela não gosta, não existe. É isso. E aí ela falou sobre funk, falando sobre o funk. E aí falou sobre o funk, como se o funk fosse, assim, o capeta encarnado aqui, né? Não escuto muito funk, confesso. Sim. Mas eu respeito muito quem gosta, sabe? E acredito no funk como um movimento... de cultural, periferia. De periferia. E é exatamente aí que a jeripoca pia. A jeripoca pia quando nós estamos falando de alguma coisa que vem da periferia, que vem de quem não tem, de quem está no morro, de quem está... O samba foi assim, né? Exatamente. Eu ia chamar a atenção exatamente para isso. O que se fala no funk hoje foi o mesmo que se falava do samba. Né? Quer dizer, você vai pegar, por exemplo, aí João Gilberto, né? Quando ele cria um novo estilo musical, um novo modelo, e perguntaram para ele, que música é essa que você faz? Ele falou, samba. Eu faço samba, a música que eu faço é samba. Até chegar o momento que o empresário dele chega para ele e fala, você não vai mais dizer que você faz samba, agora você faz bossa nova. Sério? Foi então assim? Olha o que acontece, o samba a vida inteira é música de preto, é música de morro, né? É música de Santa Teresa, de não sei o que e tal. E quando é que o samba passa a ser visto como cultura brasileira, com defesa do Chico Buarque, com defesa de João Gilberto, quando os brancos assumem esse papel, o samba passa a ser visto como cultura brasileira. E chancela, né? Quer dizer, bom, nós sabemos que o rock and roll que eu amo nasceu da música preta. Sim. Né? Assim como... Mas quem é o pai do rock and roll? É igual engraçado. Elvis. Igual para muita gente ficou... Eu lembrei do Luiz Fernando, que gosta muito da Beyoncé Knowles. A música country, né? Que é o sertanejo nosso. Ela veio do black. Ela veio do preto. Tanto é que o resgate que a Beyoncé fez agora nesse último disco dela, que foi a música country, ela é o resgate da música negra, porque quem foram os criadores foram os pretos, os negros, né? Agora, olha para você ver, Fernando, quando você conta aí do samba, você pensa assim, precisa de um Chico Buarque ir lá e chancelar por meio do discurso, É para por meio da palavra. É para branquear, não fizeram isso com o Machado?
Fizeram isso não com branquearam a literatura de Machado. Quer dizer, e aí você toca num ponto que eu acho muito interessante quando você fala um projeto de nação. Então nós somos um Estado que não tem nação. Porque uma nação pressupõe um Estado democrático que todas as pessoas estejam incluídas. Né? Porque aqui no Brasil, se você observar, nós somos tão de nicho que a gente não fala em guerra civil para utilizar a história. A gente fala em guerra de Canudos, em movimento não sei o quê, né? Em Juazeiro. A gente não fala em guerra civil. E o que foi guerra de Canudos, pelo amor de Deus? Né? É uma guerra civil em que brasileiros, né? Quer dizer, trucidaram brasileiros em nome de uma proposta de nação que ainda não se efetivou. E essa proposta não se efetivou porque ela não está no rol político. Ela, como você diz, ela não pode contrariar o poderio, né? Que acham que vão dominar. Agora, quando eu digo que há pontos positivos nisso, porque é uma mudança de era. Eles vão ter que aguentar. Não dá mais para voltar. Ou a gente constrói agora um projeto de nação, ou nós seremos estados que vamos beber em outras culturas. E eu não acho isso ruim. Nós bebemos na cultura portuguesa, depois na inglesa, depois na francesa, hoje norte-americana. Eu acho isso muito legal. Eu acho que esse trânsito cultural num país globalizado é legal. Mas qual é a nossa identidade? Né? Como que a nossa periferia vai ser representada? Então eu vejo que tem pontos positivos aí. Quando eu vi aquela negra em São Paulo, em dezembro do ano passado, com cabelo black power, e uma mulher branca falou se esse cabelo não vai me passar doença. E a reação boa foi qual? Que o vagão inteiro expulsou a mulher branca dali. Né? Ou quando você vê entregadores de iFood e que o cara foi lá, humilha e depois junta todo mundo lá na porta. Né? Pega chicote para bater. Para bater. Então, acho que a cultura está reagindo, né? Mas nós temos esse mecanismo de resistência e ele é muito forte no Brasil. Como não poderia deixar de ser? De um país em que 500 anos a gente falou qual é o lugar do pobre, do preto, da mulher, né? Quer dizer, do indígena. Nós nos formamos assim, fragmentados. Se você pensar bem, nós somos um país que alcança a nossa independência gritado por um português, filho do rei. É verdade. Né? Enquanto que todos os países da América Latina pegaram em armas, nós compramos a nossa independência. Né? Então, tudo que se fala é produzido. Você estava falando da falta de herói. Quando vai se estabelecer um projeto de nação, quem é o nosso herói? É Tiradentes. Né? Não vamos içar, a gente iça lá do passado para a gente ter uma proposta de um herói que possa identificar a cara do povo brasileiro. Né? E eu acho que tem a ver, nós trabalhamos muito juntos, eu e o Fernando. A gente tem uma sintonia muito boa e a gente complementa. Às vezes a gente discordamos até ao vivo. Às vezes a gente discorda ao vivo das questões, né? Mas como tem afeto, a gente acaba... isso não nos afeta. Isso é crescimento, né? Crescimento. Às vezes o Fernando fala assim, os alunos falam assim, acima de Deus, acima de tudo, acima do Brasil, né? Acima de tudo o Brasil. Aí o Fernando fala assim, qual Brasil? Qual Brasil? Qual Brasil? Porque são muitos Brasis. São muitos De que Brasis. Brasil você está falando? Você está falando do Brasil da periferia? Você está falando do Brasil Central? Essa semana eu dando aula lá em Urutaí, eu peguei e falei assim, gente, uma coisa é você comprar uma casa no centro de Pires do Rio. Outra coisa é você comprar uma casa lá no bairro fulano de tal. É muito diferente o valor. Sim. É muito diferente. Por quê? Porque a gente está categorizado dessa maneira. E isso são placas invisíveis que colocam por aqui. Né? Então, assim, os Brasis são muitos, a língua também, ela tem muitas variações e ela vai demarcar isso daí. O funk, embora eu escute pouco, eu legitimo o funk como um movimento importantíssimo de inclusão, como a gente poderia pensar na linguagem neutra. Sim. Né? E as pessoas associam muito, por exemplo, o funk ao rap. Né? Eu escuto um pouco mais o rap. E quando eu digo para as pessoas, eu escuto rap, eu trabalhei com um aluno, tive um aluno de pós-graduação lá no IF, que fez um trabalho em cima do rap do Mano Brown. O povo fala, como assim? Como que isso é matéria acadêmica? É claro que é matéria acadêmica. Né? O rap do Emicida, o rap do Hungria, Criolo. O rap do Criolo. Como você descredibiliza isso? Só se justifica isso, porque ali há muita qualidade estética.
muita qualidade estética, né? Muita qualidade literária, muita qualidade artística, mas a gente descredibiliza em cima de uma coisa que é maior, que é sistemática, que é o quê? Essas relações de poder. E que quem tem essas relações hoje vai espernear para mantê-las. Vai espernear para mantê-las. Com certeza. Ninguém não quer perder, não. Eu sou mulher e vocês são homens e eu sempre sou lembrada em qualquer espaço que eu esteja, embora eu tenha título, seja doutora, embora eu tenha memória, carreira, seja conhecida, eu sou sempre lembrada do meu lugar de mulher. O meu lugar de subalternidade. Você acha que vai ser sempre assim? Sempre assim. E assim, eu não tenho, talvez nas próximas gerações, mas eu já preparo a Marcela, que é minha filha de 9 anos, das coisas que ela vai encontrar. O nosso lugar é esse lugar. Então, me sinto um pouco mais respeitada, muito mais respeitada do que algumas mulheres, porque as condições das mulheres dentro dessa lógica, elas são muito diferentes. Uma mulher branca, doutora, professora de uma instituição de nome, é claro que eu vou ter um lugar diferente do que a mulher empregada doméstica, a mulher negra, a mulher não escolarizada, né? Claro que eu entendo isso. Mas eu estou abaixo do que um homem, por exemplo, numa condição intelectual menor do que a minha. Porque ele é homem, entende? E eu fazia questão de falar isso para umas alunas minhas. Sabe, vocês têm que aprender na escola pública, né? Porque eu dei aula também em colégio particular e na escola pública. Estudem, por favor, estudem. Estudem. Igual até mesmo o que eu vi o presidente do Brasil, Lula, falando, que as mulheres precisam estudar. Eu digo isso sempre, é mais necessário do que qualquer outra coisa. Digo isso muito para minha filha e digo, eu acho que se tem uma coisa terrível que pode acontecer na vida de uma mulher, terrível, é um mau casamento. É se casar com alguém que vai me submeter a uma condição terrível, sabe? Porque as mulheres se algemam nessas relações. E dentro dessas relações, a gente se diminui, se submete a coisas inimagináveis. E há uma tendência a dizer, é só sair, é só pedir para sair, é só falar não. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Envolve uma série de outras coisas. A constituição desse sujeito histórico, né, Fernando? Feminino, mulher e masculino é muito díspare, né? É muito diferente. O que você sente? Lá em Urutaí, você acha que a gente... Né, onde a gente circula? Não em Urutaí, onde a gente circula? No presídio, na unidade prisional, na rua que a gente circula. Você acha o quê? Você acha que a gente... Eu ainda acho que ainda é uma reação do ethos da cultura. Né? Nós somos frutos disso, de um povo fálico, né? O que é um povo fálico? Em que o homem detém o poder. E quando eu falo isso, eu não estou falando... Até às vezes brinco em relação ao movimento feminista para dizer o seguinte, os movimentos, que são vários, sim, né? Não dá para enquadrar em um, até porque muita gente que está nos ouvindo vai pensar que feminista é aquele povo, aquelas mulheres que vai para a rua, né? E que fizeram aquelas coisas... E é preciso dizer, existem vários movimentos e que a luta é válida, né? Enfim. Mas aí eu acho que precisava tocar as questões profundas da cultura. Quando nós estamos falando de cultura, não estamos falando disso. Nós estamos falando das questões estéticas, que estabelecem a cor, o caráter, o sabor, que dá o peso para que nós nos norteemos na composição, da construção dessa cultura. Então, qual é a composição da cultura brasileira? 94%, 95% cristã. Né? E a gente vem de uma constituição, de uma ideia de um Deus, de um filho, que vem nos salvar. E se você observar mesmo essas leituras, que é o que compõe o ponto mais profundo da nossa cultura, essa divindade, todas as vezes que precisou resolver um problema, acionou homens. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E a mulher sempre tratada como um ser perigoso, como um ser que precisa ser domado, como um ser que é traiçoeiro. E, então, dentro dessa ideia, é preciso constituir um papel de uma mulher ideal, que é Maria, que é virgem, que é submissa, que aceita todos os desígnios. Entre aspas, a perfeitinha, né? E aí vai compor esse papel que a Leonice está dizendo. Qual é o papel da mulher? É cozinhar, é cuidar dos filhos, como se homens não cozinhassem,
como se homens também não pudessem cuidar dos filhos, porque nós vamos estabelecendo papéis sociais. E no momento que essas mulheres começam a gritar, né, começam a colocar a cara para fora, começam, porque eu acho a Leonice, e também incluo o Thiago, que é o marido dela nisso, um casal maravilhoso. Porque a gente sai, a gente viaja, a gente fala junto, e às vezes chega na casa dela, a gente vai tomar um café e ele dá pitaco. Eu acho que vocês estão errados. Mas isso é raro. Sim, lógico, lógico. Às vezes eu digo dele, cozinhando, que cozinha todo dia. Sabe como que eu falo? Olha que absurdo. Na minha fala, eu falo assim, o Thiago cozinha com a mulher. Entendeu? Já porque vem, cozinha todo porque... dia, porque cozinha todo dia. acarretado, Olha pra né? ver. Né? Quer dizer, eu tô dentro desse sistema. Na verdade, a gente pensa que, pegando tudo isso que a gente está falando, existem diversos tipos de conhecimentos, né? Existe lá o Mano Brown, que tem o conhecimento da vivência. Eu tive uma professora que falava para mim assim, qual é a diferença do porco e da galinha em relação ao sanduíche? Aí ela dizia assim, a galinha é compromissada com o sanduíche, o porco é comprometido. É a carne dele que tá ali. Então nós temos o conhecimento produzido na universidade, que a gente teoriza a respeito da periferia. Nós temos o conhecimento que é produzido na periferia, com uma linguagem específica, com papéis sociais específicos, né? E que, juntando tudo isso, a gente vai produzir múltiplos conhecimentos em relação a isso. Eu poderia aqui teorizar sobre o papel da mulher, poderia citar Simone de Beauvoir, dizer, mas Sim. eu não sou mulher. Então eu não consigo sentir o que as mulheres sentem. Me lembro do Dia Internacional da Mulher, que eu fui convidado para fazer uma fala. Léo me convidou. Nós vamos fazer um evento no IF. Com múltiplas vozes. Aí ele ia eu ser gostaria que você participasse. Eu falei, não, eu não. Eu fico atrás, ajudo, organizo. Auxilio, mas não, falar não. Falar não. Eu acho que é o momento de... Mas vocês falam muito bem juntos que vocês têm um projeto chamado Tessitura. Fala pra gente, quem não conhece esse projeto, eu sei que vocês já estão na mídia. Ontem alguém me mostrou, falou assim, quem vai lá no seu programa aqui, tá aqui, ó, é num desses Instagrams de notícias de Pires do Rio. Eu falei assim, nossa, que legal, que bom, então eu tô na frente, então, porque eu vou chamar eles pra conversar e falar sobre. Porque muita gente fica curiosa, eu estou curioso, que eu acho isso importantíssimo, porque a gente vê que a sociedade é múltipla, mas também temos aqueles que estão juntos ali, que por um ato falho, por um crime, alguma coisa que não é da minha alçada responder, como é que nasceu esse projeto Tessituras? A gente começou a trabalhar juntos por acaso. Belo dia, eu termino uma aula, a Léo estava dando uma aula sobre modernismo. Modernismo. Na escola. Início do século XX. E a escola tem 2 andares, então eu estava embaixo, né, o pavilhão, tomando café. E ela sai no saguão e me vê e fala, o que você está fazendo? Eu falo nada. Até então, acho que ela nem sabia que eu gostava tanto de literatura assim. E ela falou, tô dando aula de modernismo, sobe aqui e faz o processo histórico para mim. E eu subi e a gente deu aula de modernismo juntos. Ai, que maravilha. E a partir daí, os outros alunos das outras turmas começaram a pedir. A gente quer também. Lógico, lógico. E daí surgiu diversos projetos que a gente desenvolveu. Nós fizemos uma discussão sobre o Holocausto, lendo o Diário de Anne Frank, lendo Maus, né, que é um quadrinho muito famoso. Uhum. Então nós fizemos diversos projetos juntos, trabalhando no Café Pedagógico. Trabalhamos agora na greve, a gente trabalhou um letramento político, trabalhando um pouco as lutas, né, de Sim. classe, consciência de classe, esses conceitos, né? E aí, a partir disso, foi surgindo, e esses projetos nasciam, na maior parte das vezes, no cafezinho. Sempre no café, né? Aí a gente um dia falou assim, vamos colocar isso no papel, num projeto de ensino, vamos discutir a palavra moderno. Eu estava dando modernismo, a história trabalha muito com essa ideia de moderno. Os alunos falam muito, fulano é moderno, fulano... Liga isso muito à tecnologia, acha que a pessoa moderna é a pessoa que opera a tecnologia. Me lembro de você falar assim, gente, usar celular, usar tecnologia, o mais boçal dos seres humanos O mais boçal. Né? Então, a modernidade não tem... Eu acho que uma coisa com cara de moderno absolutamente arcaico é chá de revelação, por exemplo. Chá de revelação... Que virou moda. Eu acho cafona. Né? Não, que é a coisa não. mais arcaica. Não, isso não é só cafona, não. Isso vai dar problema, gente. Quando chegar lá na frente, Não, o que eu essas penso. pessoas virem essas imagens reveladas
e que não se perceberem naquele Sabe o que eu acho gêneros interessante? revelados. Sabe o que eu acho interessante? Um casal que de repente tem uma gravidez ali, não fazer nada. Não, faz o ultrassonografia, mas não quer saber o sexo do bebê. Eu acho a surpresa muito mais interessante. Muito bacana. Do dia, entendeu? E acho assim, mas entendo também que isso está submetido às demandas do capital. Do capital, do Né? capitalismo, do comércio. O capital precisa se reinventar. Mas sempre foi. Vocês devem se lembrar que na nossa infância era bota ortopédica. Sim. Todo mundo tinha que ter o pé com curvinha e a gente era... Agora é dente retinho, né? Sim. Todo mundo tem que ter o mesmo padrão. Se não tiver, é pobre, é periferia. É dente branquinho, padrão, é maxilar aumentado, é isso O capitalismo, mesmo. ele vai se reinventando. o tempo E ele todo, entra em né? crise e ele sai da crise pela crise. Reinventando. Né? Isso. A gente até brinca lá em Urutaí, a gente até fala, né, que a gente precisava fazer um chá revelação de classe social. Isso seria importante. Né? O chá revelação de classe social, porque esses equívocos sociais deixam a gente defendendo o interesse do outro. Né? Então, a gente trabalhava, a gente falou sobre modernidade, tudo. Aí um dia, nós fizemos um projeto, até que era uma outra instituição aqui em Pires do Rio, ligada a pessoas em vulnerabilidade. Sim. E aí eles pediram para a gente fazer alguma coisa lá. Eu gosto de fazer crochê, pensei, a gente podia juntar literatura e crochê, lembra? Essa que você que fez? Fui eu que fiz. Gostei. Aí eu sempre assim, vamos Faz juntar... uma sunga pra mim de crochê, você Ixi, faz? o Thiago me pede também. Do Gabeira, Gabeira, né? Fernando Gabeira. Gabeira. E eu acho que merece, pela homenagem, né? Fernando Gabeira. Aí, isso aí é um outro patamar de crocheteira, viu, Dan? Não, Aí- crochê são... Quem sabe dedilhar, assim... Porque eu acho interessante que até mesmo no presídio, eles aprendem algumas coisas manuais, Não, né? muito. Aí a gente pegou... Eu fiz um projeto, a gente elaborou um projetinho, né? Pensando em juntar essas coisas. E por que eles acham que crochê só tem que ser mulher? Tem muitos homens que fazem crochês De novo, maravilhosos. os papéis sociais sendo definidos. Os papéis Na história. sendo defendidos historicamente. Né? Desculpa ter te interrompido, que eu tinha que Não, perguntar eu isso. entendi. Menino brinca com bola. É isso, tudo dentro dos quadradinhos. Ainda das bem que a caixinhas. Marta quebrou esse protocolo. Né? Aí o que acontece? A gente fez esse projeto, escrevemos, e no dia de implantar, não ficou muito legal lá, sabe? Lá não ia dar certo, nós não agradamos muito. a experiência. Sim. Aí ficou esse projeto parado. Nesse interim, uma pessoa próxima a nós, teve alguém que cometeu um delito, né? E foi parar lá dentro da unidade prisional de Pires do Rio. Que interessante. Aí a gente falou, vamos fazer alguma coisa para lá? Porque era uma pessoa conhecida, que a gente achava que não era criminoso. Entendeu? Vamos fazer alguma coisa para lá? Vamos. De novo no cafezinho. De novo no café. Começamos a peregrinação. Olha, de repente, se pra vocês tiverem um poder- programa aqui no Joe Podcast, vocês podem até colocar o nome de café, alguma coisa relacionada a café. Nós temos um projeto lá, chama Café Café Pedagógico. Não, então, café pedagógico podcast. Olha a ideia. Uai, é uma versão. Não é? Depois Não, eles conversam aqui com o Rodriguinho, né, Isso, Rodriguinho? E é um ponto que a gente tem que fazer, porque tá chegando a época da gente começar a preparar isso se formos fazer esse Nossa, ano. café é né? muito bom. Mas eu preciso dizer uma coisa Ah. antes de você continuar. Que sempre que a gente desenvolvia as nossas aulas juntos, a gente começou a achar que a gente estava fazendo isso muito bem feito. Pela resposta que os alunos Sim, davam. sim. E aí a Léo falou assim, eu acho que a gente precisa chamar um pedagogo para assistir. Ah, tá. Acho que justiça seja feita. Aí nós convidamos uma colega, professora da UEG, colega de lá, a Mônica Canuto. Adoro que Mônica ela Canuto. é pedagoga e tal. E ela passava a assistir as nossas aulas e fazia as anotações. E aí, quando surge a ideia do projeto, né, Léo, do presídio, nós três aqui produzimos juntos Com essa certeza. ideia. E, Que bom. Mônica Canuto, eu quero você aqui, hein? A dos olhos de esmeralda. Isso. Aí a gente, nós três, né? Primeiro, porque depois juntou a outras pessoas. Sim, né? lógico. Mas a princípio era nós três, que a gente sempre se encontrava ali, conversava ali. Aí criamos uma amizade para fora dali também, né? E aí a gente começou uma peregrinação para poder entrar. É isso que eu queria saber. Porque vocês montaram vamos supor, vocês montaram o projeto. Para chegar até lá, Nossa, as pessoas às vezes me perguntam e acham que é muito fácil, que é só botar um projeto, apresentar e vai. Não é. Não. É um negócio extremamente burocrático, extremamente difícil. Foi um ano, né? na verdade, eu preciso dizer assim, quando a gente fala desse projeto lá fora, na minha região, por exemplo,
Saiu uma matéria nossa no Popular recentemente. Sábado, né? E as pessoas falam, esse projeto já tem aqui tantos anos. E eu digo, não, esse projeto não. Esse projeto não tem lugar nenhum. Porque qual foi o nosso desafio, né? O projeto de remissão de pena por leitura, ele existe há muito tempo. Então, Léo, eu, Mônica, pegamos os textos, pegamos a lei, fomos ler. E a gente se interessou para saber que tipo de leitura eles estavam fazendo. E isso nos surpreendeu muito. Eles estavam, por exemplo, Guerra e Paz, de Tolstói, Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, o Dom Casmurro, de Machado. E quando a gente viu isso, a Léo riu, olhou para a gente e falou, eles não estão lendo. E a partir daí, nós começamos a tecer, né? Eles não estão lendo por quê? Porque isso não é texto para qualquer leitor. Não é texto para qualquer leitor mesmo. Guerra e Paz, né? E aí nós começamos a organizar. E aí entra nessa peregrinação que a Léo vai falar. Quer dizer, primeiro, convencer o Ministério Público de que não estão lendo. Chegava em determinadas pessoas e diziam, não estão lendo, não, estão lendo, fazem fazendo um resumo. Gente, mas nem os professores leem isso. É igual a época. O Dom Casmurro não é um texto acessível, não é. Né? Não é, não, estão lendo, estão fazendo resumo, a gente fala, não leio. É igual a época do Covid, né? Os meninos sumiam da tela, assim, você só via só o preto da tela, assim, que sumiam. Eles ligavam para assistir a aula online, mas já estava na rua, tinha pegando um projeto Covid. legal, né? Que é um projeto que existe há muito tempo de remissão por leitura, mas que não se efetivava na prática, né? A praxis dele não rendia. E ler tem a ver com escolha dos textos, tem a ver com a direção da leitura, né? E a gente pensava nisso. É pensar uma coisa que seja palpável, que seja realizável, né? E que possa realmente transformar as pessoas. Aí você ia falar da peregrinação. Aí nós andamos muito. Nós fizemos reunião com a prefeitura, nós fizemos reunião com a OAB, nós fizemos reunião com um monte de gente, né? Nossa, foi Nossa, eu imagino. Pelejando. Aí um dia, uma amiga minha, você conhece a Ana Lúcia? Ana Lúcia Teixeira. A Ana Lúcia virou para mim e falou assim, eu tô a pé e preciso ir lá no Ministério Público falar com o doutor Fabrício, você pode me dar uma carona? Eu nem estava de carro, mas eu peguei o carro da minha mãe emprestado, falei, levo, e fomos. Aí eu entrei com ela, eu não ia falar nada, porque ele não cuidava dessa pasta. A parte dele é a parte da infância, né, da infância e da juventude e tal. Aí eu peguei, nós conversamos, ela conversou com ele o que ela queria, ela pediu para eu entrar com ela. Depois que terminou a conversa, eu falei, gente, eu acho que eu vou comentar com ele isso. Vou puxar isso aqui agora. 5 minutinhos. Aí ele até brinca comigo, que ele não tinha os 5 minutos, mas eu falei, o senhor me dá 5 minutos para eu falar 5 minutos? Ótimo, a gente tem que fazer isso. Aí ele falou assim, eu não tinha os 5 minutos, mas eu dei, né, por educação, porque pensa num homem educado. Sim. Né? Aí ele pegou, me deu eu expliquei para ele tudo, porque aí depois nós descobrimos uma pessoa assim, fantástica, né? Que faz parte de nós aqui, do nosso grupo, faz parte do IEF, faz parte de tudo, né? E aí ele pegou e disse assim, aí eu expliquei para ele, na hora falou para mim, você me manda todo esse material, porque a gente já tinha tudo, o material inteiro. E a gente pensou num projeto de extensão do IEF. Certo. Então, é um projeto de extensão, quando a instituição de ensino, ela se estende à comunidade. Então, quando a gente trabalha dentro das nossas perspectivas acadêmicas, mas que a gente oferece uma relação com a comunidade. Nós fizemos isso. E o doutor Fabrício, mandei tudo para ele, ele falou, nossa, tem uma amiga no Ministério Público, promotora, subprocuradora, que ela fez um doutorado, um mestrado na UFG sobre leitura, remissão de pena, ela vai adorar isso aqui, mandou para ela. Realmente. Passou uma semana, ele falou assim, marcou uma reunião com a DEGAP, que é a Polícia Penal, com o Ministério Público e o IEF Goiano, online, marcou e ali deu o prazo inicial. O diretor da DEGAP, ele falou, não, então vamos organizar. O diretor da unidade prisional daqui de Presídio Rio, o GR, é outra pessoa incrível. Incrível. É uma pessoa assim, extremamente sensível, extremamente comprometida com a ressocialização. Que maravilhoso. Extremamente comprometida com a recuperação das pessoas, sabe? E aí a gente começou, então, marcamos o primeiro dia do encontro, mostramos o material e começamos a fazer o projeto. O projeto funciona de 15 em 15 dias. As aulas são às terças-feiras. São só em Pires do Rio? Não.
Hoje nós estamos aqui em Pires do Rio, estamos em Orizona e estamos preparando para CPP em Aparecida de Goiânia. Que coisa, hein? Que maravilha. Isso, um projeto Tessituras. Aí, desse projeto, formalizou-se um termo de cooperação entre o Ministério Público, a ADEGAP e o IF Goiano para a instalação de outros projetos. Então, nós estamos agora com 10 projetos de Mulheres 1000 para serem executados 10 cursos nas unidades femininas. Nós vamos em Israelândia, nós vamos em Goianápolis, que é, inclusive, a unidade prisional trans, né, que recebe as mulheres trans. Nós vamos à CPP em Aparecida e aqui em Orizona. Orizona nós já funcionamos, né? É um projeto, a Mônica que coordena mais efetivamente Orizona, a gente vai também, vamos, nós todos, né? E aqui em Pires do Rio. Nós começamos a fazer quinzenalmente, nas manhãs de terça-feira, com uma turma de 20 alunos, porque o espaço lá é um espaço Como é que é na pequeno. prática? Então, quando a gente começou a pensar isso, né, Fernando? O povo tem medo. Então, nós começamos a convidar os colegas. Fulano, os colegas que a gente gosta. Ah, né? você está falando os colegas. Os colegas professores. O medo. Então, vamos combinar os colegas. Muitos colegas que eu convidei, que eu gostaria muito que tivesse, que são pessoas que levariam muito conhecimento, tem medo. E se transformariam também, né? Também, mas tem medo. Não estão preparados. Eu vou falar da Eliana, né? Que é uma colega professora, ela é tocantinense, mora aqui. Ela, a princípio, falou assim, eu não tenho coragem. Ela foi um dia visitar lá, que a gente fez uma visita. Ela ficou apavorada, não tem coragem nunca. Sério? Nunca não tem coragem. Eu falei, não, mas você fica com a parte burocrática, porque tem muita parte burocrática. Eu imagino. Prestação de contas, é um projeto de extensão, então você tem que colocar nas nossas plataformas, tem que passar por comitê. Agora a gente tem que passar pelo comitê de ética para poder publicar. Você fica nessa parte, tá bom. Pois agora ela já está indo, né? Já tem 3 vezes que ela vai, né? E aí a gente também tinha um receio. Primeiro dia que eu saí de casa, o Thiago falou assim para mim assim, não ria, não olhe no olho. Eu tô só vendo o Thiago pensando. Tampa tudo, né? Cuidado, assim. E não é nada disso. Ei, Thiago, hein? Como é que ela terminou a aula esse dia? Beijo. Foi. E aí, quando a gente chega lá, a gente muito influenciado pelo que a gente assiste, né? Nos filmes e tudo, a gente pensa que é barulho. Lá é altamente silencioso, né, Fernando? Lá é muito organizado. Lá é muito silencioso. Lá é muito limpo. As pessoas são muito ordeiras, respeitosas. Demoraram muito para olhar no nosso olho. Né? Ah, eu imagino. Para falar imagino. com a gente. A voltar pro olho é complicado. Os nossos alunos. A situação deles. Porque a gente começou com 20, esses 20 são de uma parte que eles ficam na cela livre, então módulo eles que limpam, módulo respeito, são pessoas... Agora nós já estamos com 2 turmas lá. São pessoas altamente recuperáveis, altamente... Não, mas qual que é o sabe? diferencial da nossa ideia? Nós dividimos essas aulas por eixo temático. Então, por exemplo, essa semana vai ser o medo. Então, os textos são relacionados a textos medo. literários, né? A gente lê poesia, música. E qual é o diferencial? A gente lê junto. Então, a gente elabora todo o material. Todo o material que a gente vai utilizar é pensado antes. A gente resolve isso com reunião. Quais são, né? Então, a gente apresenta o material, a gente lê junto, a gente faz toda a discussão do texto, disseca o texto e deixa uma atividade para eles pensarem. Isso foi tão marcante que quando a gente trabalhou a temática é medo, é liberdade, sonho, são essas as temáticas que a gente trabalha. E essa do medo me marcou muito, porque a gente deixa as atividades para eles resolverem, que é o que vai nos instrumentalizar, né, em termos de pesquisa. E uma das perguntas era, qual é o teu maior medo? Isso me... E uma pessoa lá, em privação de liberdade, respondeu, que vocês não voltem mais aqui. Nossa. Que vocês desistam de nós e tal, né? Porque a gente acredita que o ser humano é possível de se humanizar, né? É possível a gente resgatar essas pessoas, é possível trilhar um novo caminho a partir da leitura, a partir das reflexões profundas. E esse tem sido o grande diferencial do nosso texto. Para você ter uma ideia, nós tivemos um aluno lá, analfabeto, que já está lendo e escrevendo. Que maravilha! A partir do projeto. Gente que não falava, gente que não escrevia. Né? Nós temos alunos escrevendo contos. Né? Então, quer dizer... Não, para você ter uma ideia, nós demos uma aula juntos, eu e você, e nós trabalhamos
Vidas Secas primeiro, um pedacinho, um trecho do Vidas Secas. E a gente trabalhou e num determinado momento a gente falou assim, tem uma novela aí, Renascer, né? E como eles estão no módulo respeito, eles trabalham, então eles têm acesso à televisão, porque trabalham dentro da confecção, lá tem uma confecção, lá tem tudo, é muito organizado. E aí a gente falou, pois é, e ali tem, o Fernando falou assim, ali tem dois elementos, tem o Zé Inocêncio e tem o Tião Galinha. O Coronel. Sim. E tem o Tião Galinha e tá, muito parecido aqui com o Fabiano, né, retirante, o Tião Galinha, né? Sim. Aí um virou e falou assim, professora, parece que esse Tião Galinha não tem nada a ver com essa novela, com essa história. Aí a gente falou, tem tudo a ver, porque ali tem uma contradição, falando, discutimos lá tudo. E aí, quase terminando a aula, o Fernando pega e me fala assim, para eles. Gente, mas peraí. Quando vocês estão assistindo isso, vocês se identificam com o Zé Inocêncio ou com o Tião Galinha? Pairou um silêncio, Dan. Aí eu peguei e falei assim, vocês se identificam com o Zé Inocêncio. Eles falaram, até essa aula. Porque agora, gente, nós somos Tião Galinha. Nós professores, vocês, nós não somos quem detém o capital. Nós não somos quem está com poder, nós somos o outro lado, Sim. Nós somos Tião Galinha. Então, é umas coisas que a gente fica muito feliz. Na aula seguinte, a gente trabalhou um texto do Miguel Torga, Vicente, né? Que é um texto perfeito. É um português, um autor português. E aí, falamos do texto, né? Aí o Fernando falou assim, vamos fazer uma abordagem ligada à Bíblia, porque o texto fala sobre um corvo que foge da Arca de Noé. Da Arca de Noé. É. E aí, Fernando, conta. Esse corvo, no conto do Miguel Torga, ele não aceita a condição. Ele vai pensar o que tem os bichos a ver com as fornicações dos homens, com a questão da Torre de Babel. E ele foge da arca, né? E quando você lê isso em Gênesis, lá fala que o primeiro animal que Noé solta é um corvo, segundo uma pomba, né? Só que o corvo vai e não volta. A pomba volta e tal. E o corvo não aceita aquela situação e ele vai enfrentar Deus, né? Há um duelo entre o corvo e Deus. E todos os animais assistindo, pensando qual vai ser o fim dessa rebelião, né? Deus, então... E Vicente coloca Deus sobre um dilema. Ou você aceita, ou você me mata. E me matando, você vai acabar com os corvos, né? Porque eu sou a sua criação, sou a sua criatura e eu sou o último. Se você me matar, invalida o período genesíaco. E aí o Miguel Torga termina o conto dizendo, Deus fecha melancolicamente as comportas do céu, porque ele entende que nada pode ir contra um coração livre. Né? Quer dizer, olha que interessante. O desejo de liberdade é mais forte do que os próprios desígnios de Deus. E a gente puxou isso para discutir lá no presídio. O que é a arca, por exemplo? Presídio poderia ser entendido como a arca. Mas a arca, a salvação, né? Eles participam? Agora mais, né? Muito. Agora muito. Eles levaram um Agora eu estava com a sede, né? De falar, né? Tem um rapaz lá, um senhor, né? Que eu falei para ele, esse presídio não é meio essa arca também? E ele falou, se você tivesse perguntado isso a mim no ano passado, um ano atrás, eu diria que não. Porque a arca é a salvação, né? Hoje do aspecto. Hoje eu digo que sim. Porque a arca... Não, aí ele falou assim, aqui não, essa sala aqui. Essa sala é. Essa sala é a arca. Porque a arca é o lugar que Deus estabelece, lá no mito genesíaco, né? A arca é o lugar que Deus estabelece para salvar, mas os animais se sentem como prisão. Né? Quer dizer, você vai ver que quando o Vicente duela contra Deus, os animais se sentem vingados. E ali mostra um corvo, e não é à toa que é um corvo, é negro, desceu dos montes da Armênia. Né? Isso não é à toa. E encarou a onipotência e disse, olha, vamos dialogar. E a gente deixou claro o seguinte, esse enfrentamento que o corvo tem com Deus não diminui a potência, a importância do Criador, mas enaltece a criatura, a criação. Porque nós não temos o direito ao livre-arbítrio, não foi o próprio Criador que nos colocou isso. Né? Quer dizer, ele não poderia invalidar um desígnio que ele mesmo criou. E aí a gente puxou para essa discussão. Bom, vocês têm o direito aqui, né? Porque um dia vocês vão sair e vocês vão decidir o sim ou não. Sabe, não é uma questão espiritual, religiosa, não, é uma questão de humanização. Porque esse é o nosso desafio, humanizar.
Isso. E aí, se a gente pensar os textos, a gente pensou textos, assim, a elite da literatura mesmo, capaz de movimentar, assim, de transpor, de desestabilizar esses lugares confortáveis, sabe? E pensar a nossa própria existência. Por isso que ele humaniza e por isso que ele transforma. Então, se você pegar, a gente trabalhou um texto da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra maravilhosa. Ótima. Eu penso que hoje ela é a escritora mais referência. importante. Ela é das mais importantes no mundo, né? Olhos d'Água é um livro assim que você... E aí tem um texto lá chamado Quantos Filhos Natalina Teve? Que Natalina, na verdade, foi estuprada 4 vezes. E ela descreve os estupros. E ela doa os filhos, ela aborta, ela faz uma série de coisas ali no texto. Quando eu peguei aquele texto e coloquei no grupo lá, porque hoje o projeto tem ramificações na pesquisa lá de Urutaí, a gente tem uma aluna de mestrado que trabalha dentro do projeto, né? Sim. E aí ela falou assim, meu Deus, como que eles vão trabalhar isso aqui dentro do presídio? Como vai trabalhar isso? Estupro dentro da unidade prisional masculina, com uma série de homens que estão ali justamente por esse motivo. Estão pagando exatamente essa pena. Justamente essa pena. Né? E aí é o preparo de quem trabalha isso, sabe? Nós trabalhamos esse texto gerou um silêncio gigante, né? Mas faz as pessoas pensarem o que sente alguém que vivencia essa experiência do outro lado. Então, o que eu produzi em alguém. E esse alguém sente o quê? Esse alguém vive o quê? É esse pensar... É esse sentimento que a gente chama de dimensão simbólica do ser, que é onde a arte atua. Certo. E aonde o Antônio Cândido diz, né, que a arte ela é impreterivelmente necessária para o ser humano. Assim como a gente, Titãs também, né, que a gente tem necessidade de comer, de beber, a gente tem necessidade da arte, porque é o alimento da humanidade. E o primeiro processo dessas pessoas que estão ali é o esvaziamento da própria humanidade para suportar permanecer, por exemplo, esse tempo todo naquele lugar, né, numa cela fechada. Então, eu vou esvaziando, esvaziando, esvaziando. Na hora que retornará à sociedade, porque todos retornarão, porque não há pena de morte no Brasil, os que sobreviverão biologicamente retornarão. Como que a pessoa volta completamente esvaziada? Teve um rapaz lá que é muito interessante, um rapaz muito, assim, que a gente lida com ele lá e ele oferece muito café pra gente, faz café, ele trabalha na parte da cozinha lá. Ele virou para nós e falou assim, eu saí já uma vez. E quando eu saí, eu desaprendi a andar na rua. E aí a minha filha me chamou pra gente comprar um sapato, eu não dei conta de ir. Nossa. Porque eu não sabia andar na rua. Assim, livre, né? Parece que eu só sei andar aqui dentro, ó, nesse lugarzinho aqui. Naquele espaço, né? Isso. Então, assim, é como que a gente pensa que essa pessoa vai voltar e ela vai voltar, né? E ela não pode mais agredir a sociedade. Não pode mais agredir. Então, o que a gente precisa fazer para que ela não faça isso, para que ela não agrida? De novo, a gente volta naquele paradigma da politização, né? Que bandido bom é bandido morto, de que uma série de coisas nesse sentido. Politização total, né? E o que a gente tem tomado cuidado é de não romantizar isso. E isso tem batido na tecla, Léo tem batido na tecla com a equipe inteira. Não romantize. Essas pessoas estão aqui porque estão pagando pena. Nós não estamos tentando interpretar essas pessoas como coitadinhos, como, né, como muita gente. E acredito, é importante dizer isso para quem está nos ouvindo. Esses professores estão tentando interpretar que são vítimas do sistema. Não, nada disso. Mas nós sabemos que ali são seres humanos que voltarão ao convívio social. Né? E como o sistema está estabelecido de um esvaziamento total dos elementos simbólicos, né, da própria característica, como que essas pessoas podem Vocês estão preenchendo eles, vocês estão preenchendo eles. Né? E quando a gente começou com esse projeto, entramos em contato com o DEM, que é um grupo de 2 professores amigos nossos, o Dr. Rosivaldo, o Dr. Guimar, e eles nos deram muito apoio, que eles já fazem, mas eles trabalham numa outra vertente. Eles lidam com direitos humanos e tal. Mas eles nos ajudaram muito a pensar o projeto no começo. E a ideia é essa, eles têm lá, que eles estão há mais tempo, ex-presos que são advogados, que são profissionais liberais e que se recuperaram totalmente,
Então nós temos exemplos palpáveis disso. Porque se a gente está nessa vida, e se a gente escolheu lidar com gente, a gente tem que gostar de gente. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos É um desafio diário, né? Que a gente tem que colocar pessoas, isso. Né? Para tentar dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que numa turma de 20, talvez a gente consiga recuperar 5. Talvez 20. Talvez 6. E talvez um desses 6 é um que poderia fazer uma grande coisa, né? Quer dizer, dito assim... Poderia ser um corvo. Pode ser o cara que poderia matar teu filho, por exemplo. Né? Esse é o desafio, é acreditar mais e outra vez. E fora desse elemento religioso, que também acho importante, eu não estou descredibilizando, mas essa não é a nossa. A nossa é uma viagem interna, é olhar para nós mesmos. Literária, é perceber, a partir da leitura, da arte, da literatura, como nós podemos planejar uma vida daqui para frente. Olhar o outro lado, né? Eu me lembro do enredo da Mangueira, de 1919, que ela diz assim, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Né? O avesso do mesmo lugar. Eu vou te contar uma outra história que ninguém está te contando. Porque muitas vezes determinadas pessoas foram privadas disso. E foram privadas disso por esse mundo massacrante que a gente vive. Moinho, né? Esse moinho, né? O Polanyi chama de moinhos satânicos. O Cartola chama, o mundo é um moinho. O mundo é um moinho, vai te triturar. Seus sonhos estão mesquinhos. E quando é que a gente vai parar para olhar para esse mundo? Porque normalmente a gente percebe a beleza do pôr do sol quando a gente não tem mais a visão. Né? A gente vai pensar na liberdade quando a gente está encarcerado. E a literatura, a arte propõe uma outra vertente. Vamos olhar isso agora? Vamos estabelecer o tempo. O tempo é tudo que nós temos. Né? E esse moinho, ele é tão triturante que você vai ver que tudo quem faz é pobre. Sabe? Quem é que guarda as costas do rico? É um pobre que vai defender o rico contra outros pobres, mano. Sabe? O cara que te atende no supermercado, o cara que serve a sua mesa, o cara que limpa a sua ferida, o cara que lava o teu carro. É tudo pobre. Né? Quer dizer, a grande maioria é um conjunto de pobres que, ao invés de estarem se entendendo, se compreendendo, se articulando, estão defendendo o patrão, né? Por conta desse moinho que inculca em nós. E isso não é de agora. Isso é de há tempos, né? Que nos tira essa consciência de classe que a gente de quem pertence, nós somos. Né? E às vezes a gente lida com isso na sala, tentando desmistificar essa ideia de que alguns de nós pode não ser pobre. Né? Quer dizer, todos nós somos na medida que nós não temos o capital, na medida em que a gente é trabalhadores. Né? Nesse prisma aí, Léo, Léo também, Fernando, vocês chegaram a ver alunos nesse tempo, né? Porque acaba que tem um tempo, né, de alunos com a gente, né, que mudaram e outros que não mudaram. Alunos lá dentro, na verdade? Segundo o diretor da instituição. A DEGAP, não nós, né? Aí eu acho que seria meio que lamber a cria, né? Mas segundo o que está sendo relatado no sistema prisional, é que o sistema prisional é outro. Porque eles repassam. E a gente faz isso intencionalmente. A gente deixa o texto, eles levam. Entendi. E quando a gente deixa os textos, a gente diz assim, compartilha com outro colega que não está aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui, eles estão fazendo lá. E eles se sentem importantes. É um dominozinho, isso. né? A unidade prisional relata, assim, que melhorou o comportamento, melhorou a maneira de proceder, a maneira de conversar. E melhorou muito para nós vocês também. Preencheram os vazios, estão preenchendo os vazios deles. E assim, deles. para nós também. Porque ressignifica a nossa situação de professor, né? Eu me sinto muito respeitada, eu me sinto ouvida, eu me sinto considerada. É muito comum, por exemplo, no final de semana que, às vezes uma semana que eu vou e o Fernando não vai, eles falaram, professor Fernando não veio porque ele disse na última aula. Eu adoro isso, sabe? Ele disse na última aula, quer dizer, o negócio reverberou, ruminou. E o que a senhora acha? Né? Não, então, a gente... Essas discussões, elas são importantes. E elas permanecem 15 dias. Maravilha. Já tem quanto tempo vocês estão lá? Nós Um ano, né? E
3 meses, né? Nesse 1 ano e 3 meses, a colega que tinha medo, tá melhor? Então, ela veio, essa veio, essa hoje está lá conosco, já foi semana retrasada, né? Já foi em Orizona. Orizona é uma outra situação, precisaria de um outro podcast, né? Porque Orizona é um presídio feminino, um presídio construído pela comunidade, as instalações são instalações preparadas para tudo isso. Aqui não, né? Aqui era uma delegacia, você sabe, você lembra, lógico. Né? Que foi transformada em presídio, então é outra história. E é um presídio masculino, que também tem um comportamento diferente, né? Por falar em transformação, que Machado de Assis transformou na sua vida? Na minha? Completamente. Na leitura. Tudo. O Machado, assim, eu sou uma leitora desde pequena, porque meu pai, mais por obra do meu pai. Meu pai comprava muito livrinho. E meu pai, quando na época não tinha nada, meu pai comprou uma máquina de slides. Daquelas que tinham slide assim com uma lâmina no meio, que fazia tec. Meu pai comprou as historinhas e meu pai fazia umas sessões lá em casa para mim. Que interessante. Nós somos espíritas, né? Então ele falava assim, olha, se vocês participarem bem do culto Evangelho no Lar, nós vamos depois passar isso aqui. E eu vou dar um sonho de valsa para cada um. Naquela época, comer chocolate era difícil, né? Muito difícil. Não como hoje. Isso. Aí ele dava um chocolate para cada uma e projetava. Meu pai tem muita dificuldade para contar, então meu pai lia as historinhas, porque as historinhas vinham junto com as apostilas escritas, ele lia. Plantou ali a sementinha da leitura. Fui fazer letras, sempre lendo. Claro que a compreensão que eu tenho hoje é outra, né, da leitura. Mas aí fiz mestrado, doutorado em literatura. E quando eu fui para a UNB, eu fiz uma disciplina que era os contos machadianos, com 3 professores do jeito que a gente faz, sabe? E só que eles não tinham a sintonia que nós temos, não. Mas eles faziam-se juntos. E eu comecei a ler os contos, porque na sala de aula se vincula muito Dom Casmurro, e o Dom Casmurro não é a porta de entrada do Machado. A porta de entrada do Machado são os contos. E eu comecei a ler esses contos. E eu comecei a perceber, porque as pessoas, às vezes, quando eu falava Machado, as pessoas diziam assim, Dan, autor elitista. Autor que fala da elite, você não vê pobre circulando na obra do Machado. Com exceção do Pai contra a Mãe. Né? As outras obras machadianas, ele sempre está falando da burguesia. Né? Quincas Borba, o próprio Bentinho. Né? Você pegar os contos... Não, tudo, Brás Cubas. Se você pegar os contos, você vai pegar Menezes... Né? Você vai pegar, por exemplo, lá na Cartomante, Vilela, Camilo e Rita. Tudo é gente da elite, é gente da burguesia carioca, no Segundo Reinado, né? Quando o Rio de Janeiro ainda era capital do Brasil. E a gente vai lendo e vai entendendo a obra, por isso que a obra precisa ser entendida e às vezes precisa ser uma leitura dirigida e precisa ter tempo para fazer isso. A gente começa a pensar que ele, na verdade, faz uma crítica a essa burguesia. E ele faz ali uma grande transformação de consciência de classe. Então, eu, que sou pobre, que tive uma família pobre, e que a minha família valorizava educação, e que trouxe isso para nós, talvez nos gera uma ilusão de que a gente não é pobre. E talvez eu tenha crescido até um determinado momento achando que eu não era uma pessoa pobre. O Machado me traz isso. Ele me coloca no meu lugar. Ele vai dizer assim, primeiro, olha... A sua classe não é essa que você está pensando que é. Você, na verdade, é pobre. Né? Uma outra coisa, o Machado também é muito conhecido pelas figuras femininas, fortíssimas, né? Capitu, Rita, Conceição, Luísa, que vai aparecer em todos ali. E essas figuras femininas, elas estão sempre nesse lugar da traição, estão sempre nesse lugar da desconfiança. Então, quando os alunos viram para mim e falam assim, lá no presídio isso aconteceu, lá na unidade prisional. Como eles têm que fazer o resumo do Dom Casmurro para remissão de pena, um dia eu cheguei, você lembra disso? Você estava? Eu cheguei lá e eles falaram assim, professora, pelo amor de Deus, explica essa história de Capitu. Traiu ou não Bentinho? Falei, gente, isso não é importante. Nem dá para saber, porque quem está contando a história é o Bentinho. E o Bentinho, ele é um cara ciumado. Pergunta que a menina me mandou. Foi? O Bentinho é um homem extremamente ciumento.
Como que você acredita nisso daí? E captou uma menina extremamente sagaz. Sagaz. Esperta. Aí vem essa coisa, né? É ele que tá contando a história, mas eu também tenho que confiar no Meu, né? narrador. Mas como você, Fernando, mas a gente confiar no narrador em primeira pessoa. Mas olha só. O narrador em primeira pessoa, ele é um narrador eu inconfiável. acho que isso que compõe a genialidade do cara, né? Sim, porque dá margem a genialidade. pra sim, Exatamente. e dá margem para não. Por exemplo, na história, eu vou dizer aos meus alunos, posso te passar texto de história sobre o Rio de Janeiro, como capital do Segundo Império, Primeiro Império. Você pode entender tudo do ponto de vista histórico, mas se você quiser entender a sociedade carioca do Segundo Império, é lendo Machado de Assis, não tem jeito. Né? Machado vai dar vida a essa sociedade. Machado vai falar da Rua do Ouvidor. Né? Machado ele vai ironizar a sociedade de época, quando em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele vai dizer quem estava no velório dele, ele diz, e Marcela, que me amou por 2 semanas e 20 contos de réis. 20 contos de réis era tanto dinheiro que quase levou os Cubas à falência. Né? Então, quer dizer, qual é a crítica que está ali de Machado para eu entender a sociedade carioca na história? Então, quando você tem dinheiro, você compra tudo. Até o amor verdadeiro. Como diz o Nelson Rodrigues. Você compra tudo. E nós vamos trabalhar o Nelson Rodrigues terça-feira, a vida como ela é. Ah, que interessante. Que é texto tenso. Sim. Você levar para aquele espaço um escritor que é tido como o anjo pornográfico, né? Como ele disse, e não é isso, né? Porque a gente não, quando a gente vê, por exemplo, fala assim, Machado é o grande gênio porque ele introduziu ali a ironia, né? E como fazer as pessoas entenderem a ironia? É complicado. É o mais difícil, né? Eu acho que é uma das coisas mais... É um caminho bem cheio de nuances, né? A ironia é um perigo. E aí a gente entende. E aí ele transforma a nossa vida porque ele faz a cartografia do que é ser brasileiro. Ele vai dizer, ser brasileiro é isso. Esses dias mesmo, nos dilemas da minha vida lá, às vezes eu falo assim, o Machado falou assim, existe uma categoria de gente chamada vivente de favor. Quando a gente fala em ironia, tem uma banda de rock que eu sei que você gosta muito, que eu aprendi a gostar muito, mas muito mais que os fãs da época. Porque comigo acontece o seguinte, quando eles surgiram no meio musical, né? Legião Urbana, quando eles surgiram no meio musical, tinha-se muito fanáticos, muito fãs. E eu não tenho muito costume de ouvir, de fazer audição de quando tem fã demais. Eu fui ouvir recentemente Billie Eilish porque um aluno meu me falou. Um aluno que trabalha comigo, ex-aluno. Desculpa, nem ex-aluno. Ele estuda no lugar que eu dei aula. Ele chegou e falou assim, Dan, vai lá, a Billie Eilish, acho que gosta de pop, né? Vai lançar CD essa semana. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Eu falei assim, gente, Billie Eilish, eu sei demais, mas eu nunca ouvi muito ela. Aí eu fui ouvir, é maravilhoso. Por que eu tô falando da Billie Eilish? Porque eu era assim, cara, que saco esse pessoal com Legião Urbana. Cara, é a melhor coisa do mundo. Renato Russo, eles, a turma, as letras são importantíssimas. Como você define o Legião Urbana? Eu acho que é a voz de uma geração. Eu acho que o rock, ele vem... Esse rock brasileiro que vai surgir na década de 80, final da década de 70, início da década de 80, é a voz de uma geração. E a gente vai entender que Brasília é o polo que vai sair essas bandas, né? E nós estamos ali no pezinho da ditadura. Né? Essas bandas, elas vão resistir a isso. Porque o que é Brasília? Brasília é um nicho. Estabelece ali como capital, os ricos vão para Brasília, né? E você vai ver que o pai do Renato, o Renato Manfredini, por exemplo, o pai dele, né? Que o Renato é o Renato Júnior, né? O pai dele era diplomata, né? O pai do Dinheiro Preto era bancário, assim, de alto nível. Escalão. Então, você vai vendo que é a voz de uma geração que tentava... que é bem o rock, né? Que tentava dizer o que aquela geração ali não queria dizer. O Renato vai dizer, depois de 20 anos na escola, não é difícil entender as manhas do jogo sujo. Que 20 anos de escola é esse que ele está se referindo? Está falando de uma ditadura militar, que está ali no pezinho, que a gente está saindo. E que outros artistas do rock já tinham levantado, como o Raul, por exemplo. Né? E o Raul vê nessa geração fazer isso, ele vai ironizar, ele vai dizer... Ele escreveu uma música chamada Eu Também Vou Entrar Nessa, que ele diz, se a moda agora para fazer sucesso, para vender disco,
é reclamar, então eu também vou reclamar. Porque eu fui o primeiro, ele diz isso, né? Mas se vocês querem, eu vou voltar. Então, é uma voz de uma geração. O rock, como o samba, como o funk, como o rap, né? Vai dando vozes a esses malditos, esses excluídos que estão ali. E que no rock, no Brasil, é uma contradição. Porque parte desses meninos são bem nascidos. Né? Sim. Parte é o Renato, o Dinheiro Preto. O Cazuza. O Cazuza, Humberto. então, né? O Fernando gosta muito do Engenheiro do Havaí. É minha banda né? predileta, né? Humberto é gaúcho. Né? O Cazuza, você vai ver, filho do João de Araújo, filho único da Zona Sul. O dono da Som Livre, né? E ele faz um disco chamado Burguesia, ele diz, a burguesia fede. Cheira mal, fede, e ele diz, eu também cheiro mal. Não, ele fala, mentiras sinceras me interessam. Eu sou burguês, mas eu sou artista. Ah, eu adoro também, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, né? É, mas uma vez numa entrevista que ele estava dando para Gabriela, marido Gabriela, ela pergunta, quem você despreza? Quais coisas você despreza? E ele diz, eu desprezo a igreja e eu desprezo a direita. Eu vi isso. Porque eu gosto de dividir minhas coisas, eu gosto de compartilhar as coisas e tal. E é estranho para o menino da Zona Sul, o único filho do João Araújo, né? João Araújo é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Muito bem-sucedido. Riquíssimo, né? E eu tive até uma sorte. Eu morei no Rio, fiz meu doutorado no Rio. E um dia passo em frente à Sociedade Viva Cazuza e compro um livro. Só as mães são felizes, né? E a hora que eu tô passando na frente, eu trombo com a Lucinha Araújo. Olha! E eu falei, acabei de comprar o livro, autografa. Por favor. Que maravilha. É uma relíquia, hein? Ó, pode guardar. Vai me emprestar, não me emprestou. Chorei esse dia, fiquei muito emocionado, né, de conhecer a Lucinha. O Rio tem dessas coisas, né? Desses encontros. Dessas carioquices, né? É. Meninos, é o seguinte. Tem umas... De tudo que a gente conversou, tá até umas perguntas que eu abri o meu Instagram ontem com as perguntas. Pessoal, quando eu abrir perguntas, façam, por favor. Não façam só uma pessoa, façam mais. Quebrem esse tabu, quebrem esse medo. Mas eu vou fazer umas perguntas aqui direcionadas a vocês dois, tá bom? 2 milhões ou 15 anos de solidão? 2 milhões. 2 milhões. Hoje, 2 milhões. Cada um pega aquilo que não tem, né? Cada um pega aquilo que não tem. Muito bem. Ó, Fernando, mandaram um abraço pra você. Canta Legião Urbana. Qual a sua métrica, uma meta de vida? O que te rege no mundo? O sonho. Eu sou um sonhador. Eu quero acreditar que a gente pode construir uma sociedade melhor. Eu sei que isso é clichê, né? Mas eu não escolhi ser professor por fama, nem por dinheiro. Sim. Né? Então eu acredito em gente. Inclusive isso gerou um problema lá no presídio. Alguém perguntou, professor, você acredita em Deus? E eu disse, eu acredito no ser humano. Essa é a minha crença. E isso não invalida em momento nenhum acreditar em Deus. Falou assim, ó. Aí depois eles Deus existe? Deus existe? E aí eu disse, não, ele não existe, ele é. Ele é. Há uma diferença. Para existir tem que ter materialidade, ele não existe, ele é. Deus é. E Deus é em nós. Então o que me move é essa paixão que eu tenho em trabalhar com gente. E olha que meu pai, que era um homem do campo, dizia... Meu filho, trabalhar com gente é a pior coisa do mundo. Com vaca, com curral. E hoje eu vejo o quanto meu pai estava equivocado. Porque eu acho que trabalhar com gente é a coisa mais gostosa que existe. Então, o que me move é essa paixão que eu tenho. Entendi. Em transformar. Léo, por que não há uma escola literária em Pires? Ou um movimento fora dos padrões das escolas? Para pensar, mas eu acho que vocês já fazem isso, né? Não, lá em Urutaí tem também os projetos de extensão, que leva a literatura para fora, mas a gente pensa que isso é difícil mesmo. A gente faz nos presídios, a gente pensou em fazer no centro de convivência, né? O café pedagógico é esse momento também. Vocês vão fazer um podcast, se Deus vamos quiser. Fazer... Não, podia, né? Vamos lá? Eu acho que... Ó, Joe, podcast. Lê vamos pessoal, vamos né? acionar esses meninos aí. Bom, agora eu vou fazer umas perguntas pra gente finalizar. Vou fazer perguntinhas rápidas para vocês. Eu falo que é um questionário proustiano, que é uma coisa rápida. Porque a gente fazia isso na escola. Você lembra quando os caderninhos... Mesmo sendo... machista, os caderninhos rolavam. Qual a cor preferida? Qual o time? Né? Não tinha isso? Então vamos lá então. É jogo rápido aí. Tá. Outros falam jogo rápido. Eu vou começar com você, Léo. O que te causa pânico? Morrer. O que te causa acalanto? Amizade.
Livro de autoajuda é farsa? Total. Uma saudade da adolescência. Os livrinhos de perguntas e respostas. Faz terapia? Não. Por quê? Não formal. Faço terapia literária. Como lidar com a inteligência artificial? Usando a inteligência natural. Não suporto. Ai, não suporto tanta coisa, né? Eu acho que não suporto descrença, desânimo. O espiritismo. É um suporte. Uma catarse. Meu casamento. Lugar preferido da sua casa? Meu quarto. Leonice no espelho, como você se vê? Linda. Linda, não é isso para todo mundo, mas eu gosto de mim. Que maravilha, não é só Tô você feliz. não, tenho certeza que muita gente, eu sou uma delas. Vamos lá, Fernando, você. O que te limita? O que me limita? Que pergunta, hein? O que me limita? Dinheiro, eu acho. O que te faz militar? O sonho em acreditar que é possível transformar vidas, eu acho. Um filme bom. Na lista de Schindler. Um filme ruim. Titanic. Bandido bom é bandido morto? Não, bandido bom é bandido preso, condenado, com direito à recuperação e a se humanizar. Meu prazer é? Ler, comer, compartilhar. Um desafeto. A direita. Um afeto. As amizades. Um artista brasileiro. Chico Buarque. MST. Luta justa. Sexo. Fundamental. Fernando Rocha no espelho, como você se vê, como você se caracteriza? Eu me vejo como um bom amigo, um amigo leal, um bom parceiro e um professor que tenta melhorar cada dia. Que maravilha, gente. Eu quero agradecer vocês dois. Muito obrigado. Foi um bate-papo legal, gostoso. Fluiu bem. Eu fiquei com medo do Fernando. Confesso assim, Léo, eu tô com medo porque é professor de história, porque eu tive professor de histórias bons, mas os professores da minha geração eram professores multifacetados. Eles davam todas as aulas. Hoje, os alunos... meninos, por favor, vocês estudem, acompanhem seu professor, que é muito importante, que hoje eles são direcionados à matéria específica. É isso que eu fico meio assustado às vezes, assustado ao mesmo tempo, prazeroso de ver essas crianças, essa moçada hoje, né, trilhando tantos caminhos. Eu vejo meninos novos, de 20 e poucos anos, já fazendo mestrado, doutorado, e foi numa geração que eu tive que era meio limitada a isso. Mas eu quero agradecer vocês dois por vocês estarem aqui. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Leonice. Eu quero agradecer, Dan, e expressar toda a minha admiração por você, pelo Fernando, que trabalhamos juntos e vivenciamos tantas coisas. A esse espaço, Rodriguinho, que eu não imaginava que existia. É maravilhoso, aqui em Rio, né? É maravilhoso. E que pode ser tão produtivo, né? Vamos pensar coisas para esse espaço. Pensem muito nos cafés. Produtivo. Passou esse tempo todo e a gente nem sentiu, nem viu. Porque o espaço é bacana, é legal, né? Então, eu quero agradecer, Dan, mais uma vez, por você considerar tanto a minha presença, do Fernando. Vocês fazem parte da minha bagagem para levar para os comerciantes, para vocês trazer o patrocínio para cá, tá? Muito obrigado, viu? Dan, eu agradeço o convite, Léo, e acho que é uma forma de reagir também às inteligências artificiais. Né? Sim, sim. Papo legal, maduro, inteligente, e acho que os alunos precisam muito disso, os ouvintes precisam muito disso. Nesse mundo louco que a gente vive, ter um momento para sentar, conversar, eu acho isso fundamental. Agradeço muito, Léo, Dan e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, até lá então. Um abraço para todos e logo, logo vem outra entrevista massa. Um bate-papo. Não fala entrevista, um bate-papo. Fiquem com Deus.